Amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, olha nós aqui mais uma vez, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos vocês. Muito bem, nós estamos aqui com um estudo maravilhoso, onde nós vamos trazer uma compreensão melhor sobre a graça, louvado seja Deus, que muitas pessoas se dizem pentecostais, se dizem evangélicos, se dizem cristão, louvado seja o nome do Santo Senhor, e esquece que nós somos os que creem em Cristo, somos filhos de Deus. Pentecostal, louvado seja Deus, vem de uma festa pentecostal que nesse dia, louvado seja Deus, Deus resolveu mandar o batismo com o Espírito Santo sobre a igreja primitiva. Era uma festa judaica. Então a gente não somos pentecostais. Já começa por aí. Evangélicos são aqueles que transmitem as boas novas do Senhor Jesus Cristo. E se você não faz isso, você não é evangélico. Cristão é um nome que deram para os irmãos na Antioquia, hoje na Síria. Então foi dado esse nome de cristão àqueles que pregava Cristo, esse crucificado. Então eles foram chamados de cristão. Mas, louvado seja o nome do Santo Senhor, a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. Muito bem. Glória a Jesus. Agora vamos entrar. Nós encontramos várias igrejas. Congregação Cristã do Brasil, no Brasil, presbiteriana, Assembleia de Deus, olha que nome bonito. Encontramos lá a Igreja Deus de Amor, louvado seja o nome do Santo Senhor. Coisa linda, isso chama a atenção das pessoas, né? E a gente quer uma igreja para a gente congregar, uma igreja séria, uma igreja que nos traz assim, louvado seja Deus, um enriquecimento espiritual para nossas vidas. Mas isso muitas vezes não acontece. Quando a gente entra de porta adentro, não é Jesus que está no comando, é Moisés. Não é Jesus que está no comando, é Moisés. É aquele que Paulo dizia, o Deus desse século, segundo entendimentos dos incrédulos. É o Moisés que está lá, regendo a lei dentro das igrejas. As igrejas chamadas de evangélicas, em vez de colocar Cristo no centro, louvado seja Deus, da igreja, colocam Moisés. Mas por que o senhor está falando isso, pastor? Por quê? Porque todo o rudimento da lei é doutrina dentro da igreja, ensinamento dentro da igreja. Se fala da lei de Moisés, se fala dos dízimos, se fala de jejum, se fala... Lembra que o fariseu falava, eu jejuo, era coisa de judeu, jejua, louvado, época da lei. Jejua 4 vezes, eu dou o dízimo, não sou igual esse, não sou igual aquele. Então, tudo isso a gente vê na Bíblia, no Antigo Testamento, nos 4 livros históricos de Jesus, os Evangelhos, né? Que também é lei. Jesus nasceu no período da lei, louvado seja Deus, para cumprir as Escrituras. Mas nós vamos ler aqui a palavra do Senhor e vamos entender que nós não devemos
seguir a lei de Moisés dentro das nossas igrejas. Louvado essas ordenanças. O fim da lei é Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, muitas das vezes, meus irmãos, você que diz que está na bênção, segundo a Bíblia, você não está na bênção. Sabe por quê? Porque você não cumpre as 613 mandamentos da lei. Louvado seja Deus. Então a Bíblia diz que se você errar apenas um, você já é culpado de toda. Então você é maldito. Então se você dentro da igreja pratica, louvado seja Deus, trabalha, louvado em pró da lei de Moisés, dos ornamentos da lei, louvado seja Deus, você está em maldição e não em Cristo. E eu vou mostrar isso para você na Bíblia agora. Louvado seja o nome santo do Senhor. Abra sua Bíblia aí, na carta do meio-irmão de Jesus, Tiago, no capítulo 2 e no verso 10. Olha o que Tiago diz. Tiago era totalmente judeu, irmão. Tiago, junto com Pedro, eles tinham ideia de dificultar a vida do apóstolo Paulo. Mas olha o que Tiago diz aqui. Capítulo 2, verso 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, se você está dentro da igreja e Jesus não é a sua rocha, você não está alicerçado em Cristo, mas está cumprindo os mandamentos da lei, as ordenanças mosaicas, você tropeçou e é culpado de tudo. E você não é uma bênção. Segundo a Bíblia, você está em maldição. Vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia. Abre a sua Bíblia comigo. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Olha, irmão, que coisa linda. Isso não se prega nas igrejas, no culto de doutrina, não ensina. Eles estão preocupados com a mamon, e não com a liberdade que Cristo tem dado à sua igreja. De novo, capítulo 3 de Gálatas, verso de número 10, que diz assim: todo aquele, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Não adianta você dizer, Pai do Senhor, Shalom, só vitória. Tem vitória não, você está em maldição, porque você está obedecendo às ordens da lei. Dízimo, é tudo da lei. Louvado seja jejum, louvado seja Deus, tudo da lei. Eles se vestiam de sacos de cinza. Louvado jejuar por quê? Porque até então Jesus não tinha morrido na cruz do Calvário. Agora, como Jesus já venceu, trazendo para todos nós que cremos nele essa liberdade, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e eu estou apoiado na vitória de Cristo na cruz do Calvário, já sou liberto, não preciso mais de nenhum hábito, nenhum juiz, nenhum tutor. Já vamos ler já isso. Louvado seja Deus. Agora não sou mais menino, agora
louvado seja Deus vivo, louvado seja Deus enriquecido com a graça de Deus na minha vida, porque já não obedeço mais às ordenanças da lei, e nem tampouco, louvado seja Deus, tenho hábito, juiz para me julgar. Louvado seja Deus, faça isso, faça aquilo, obedeça essa ordenança, toma isso, toma aquilo. De maneira nenhuma, eu estou liberto com Cristo Jesus. E se você quiser, louvado seja o nome santo do Senhor, entender esta palavra e se libertar desse jargão, se libertar, louvado seja Deus, dessa pressão sobre a sua vida. Jesus já se libertou. Esteja em Cristo. Tira Moisés e coloca Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos lá, vamos continuar aqui. Todo aquele, pois, que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito é todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escrito no livro da lei para fazê-las. É evidente, versículo 11, que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Não adianta você dar dízimo, não adianta você fazer o ritual da purificação, não adianta vocês, louvado seja o nome santo do Senhor, como eu fiz muito tempo, louvado seja Deus, está participando todos os meses, eu já tenho pregado aí, está aí nos meus vídeos. Jesus, ele disse, no dia da Páscoa, o último dia da Páscoa, a ceia do Senhor Jesus, ele disse assim, daqui para frente, desse momento em diante, não tomarás mais do suco da vide, até que se cumpra no reino do meu Pai. E se cumpriu, aleluia, no reino do Pai, quando Jesus gritou na cruz do Calvário, já está consumado. Testelestai, louvado seja o nome santo no grego. Glória a Deus, já está consumado. A vitória é nossa. Jesus, aleluia, nos libertou. E a partir do momento que Jesus, ali na cruz, deu brado, entregou o teu espírito, aleluia, louvado seja Deus, houve terremoto, ressuscitaram muitos santos do Antigo Testamento, andaram na cidade, e aqueles homens que estavam no templo, quando viram que o véu do templo rasgou de alto a baixo, eles disseram, realmente, esse homem é o Filho de Deus. Então tá aí, ele venceu a morte, louvado seja Deus, e nós também venceremos. Em Cristo somos mais do que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor, não em Moisés, mas em Cristo, tá bom? Louvado seja Deus. Então tá aqui, versículo 11, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé no sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que estar nele. Louvado seja Deus, assim como ele está no Pai, ele disse, assim como eu estou no Pai, o Pai está em mim, e eu em vós. Então, esta é a ligação. Louvado seja Deus. Ele venceu por nós e levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, todas as nossas mazelas, nossas misérias, e nos deu a vitória. E hoje estamos reinando em vida. Não preciso
me preocupar. Jesus já venceu por mim. Glória a Deus. É como disse Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Não é de Moisés, não é as ordenanças. Abre os olhos, povo de Deus. Abre os olhos, irmãos. Louvado seja Deus. Sai, aleluia, das ordenanças mosaicas. Louvado seja Deus e vem para Cristo. Porque a igreja, ela não ensina isso. Ela quer que o povo continue. Louvado seja Deus. No batismo, continua, louvado seja Deus. Na ceia, louvado seja Deus, continua também dando dízimo, continua fazendo campanha. Já vamos ler aqui tudo isso aí. Glória a Deus, continua aí, não saia daí. Vai dando glória aí, louvado seja Deus. Deus está iluminando, através da palavra, a sua mente. Graças a Deus. Continuando aqui. Versículo 12, ora a lei não é da fé. Está vendo? A lei não é da fé. Mas o homem que fizer essas coisas viverá, por elas viverá. Cristo nos resgatou, Paulo dizendo, da maldição da lei. Irmão, você quer ficar fazendo o que aí? Cumprindo os mandamentos da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Olha aí que coisa tremenda é a palavra de Deus. Hoje eu estou com a Bíblia pentecostal, graças a Deus. Que coisa tremenda é esta palavra. Agora nós vamos aqui para o capítulo 4, nós estamos lendo o capítulo 3, vamos pular para o capítulo 4. O Evangelho isenta-nos, quer dizer, as boas novas de Cristo isenta-nos da lei, tira-nos da lei. E por que você quer ficar aí, aleluia, obedecendo às ordenanças? Vamos ler aqui, capítulo 4, verso 1. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo. Não tem diferença. Glória a Deus. Ainda que seja senhor de tudo, ainda que ele seja o senhor de tudo, ele ainda vai ter que fazer as mesmas coisas que o servo. Mas está debaixo de tutores, está vendo? Você precisa, irmão, faz o jejum, ó, o tutor dando a ordem. Irmão, vocês têm que trazer o dízimo, vocês têm que contribuir. Louvado seja Deus. Enfim, são os tutores, aqueles que dão ordem. Você é dono de tudo, mas você é como servo. Louvado seja Deus. Olha aí. Mas está debaixo de tutores e de curadores até o tempo determinado pelo Pai. O tempo determinado pelo Pai para você reinar em vida já chegou. E você está chegando atrasado, porque foi lá na cruz do Calvário que essa liberdade, aleluia, ela já chegou em nossas vidas. Olha aí. Assim também nós, quando éramos meninos, está vendo? Estávamos reduzidos à servidão. Debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo, olha aí, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho,
nascido de mulher, nascido sobre a lei, aquele que eu disse. Ele nasceu, os evangelhos, 4 evangelhos, é do período da lei. Não tem nada de Novo Testamento ali, é o período da lei. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por quê? Porque Jesus nasceu nesse período da lei, para cumprir a lei. É por isso que Jesus se batizou. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se nós formos observar, na nação de Israel não havia batismo. O apóstolo Paulo disse que o povo de Israel batizou no Mar Vermelho. É uma simbologia. Louvado seja Deus do batismo, né? Louvado seja Deus. O batismo, na verdade, glória a Deus, os fariseus, quando foram ter com João Batista, mandaram lá pessoas para perguntar: quem és tu? Quem te deu ordem para batizar? Enfim, eles queriam saber. Então, irmãos, glória a Deus, o batismo para Israel era sinal de purificação, era sinal, louvado seja Deus, de lavagem do corpo, glória a Deus. Enfim, como Naamã, leproso, mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e saiu purificado. Louvado seja o nome do Santo do Senhor. Mas o batismo, glória a Deus, ele não adultera. Ele não, aleluia, elimina o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque senão o ladrão na cruz precisava descer da cruz e ir para as águas, para depois ser salvo. Mas Jesus disse: hoje estará comigo no paraíso. Muito bem, vamos continuar aqui. Jesus nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir, resgatar, salvar os que estavam debaixo da lei. Está vendo? Glória a Deus, a fim de recebermos a adoção de filhos, porque Jesus é o filho legítimo, unigênito, mas para nós receber essa adoção, aleluia, glória a Deus, precisou Jesus vir remir o povo que estava debaixo da lei, porque Jesus veio para a casa de Israel. E porque sois filhos de Deus, enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. Olha aquilo que eu falei para os irmãos. Você agora é filho. Não é pentecostal, você é filho. Você não é evangélico, você é filho. Você não é cristão, aquele nome que deram lá na Antioquia. Louvado seja Deus para os cristãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Um grupo que pregam, aleluia, glória a Deus, aqueles que são do caminho. Era chamado também aqueles que pregam o caminho, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja Deus. Então, anuncia o caminho. Aleluia. Graças a Deus. Mas diz ainda aqui, versículo 7. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, também é herdeiro de Deus por Cristo. Herdeiro. Glória a Deus, somos herdeiro. E precisamos entender que em Cristo, aí eu posso dizer, é só vitória, varão. Em Cristo é só bênção, só vitória, porque eu sou herdeiro, glória a Deus, de Deus por Cristo. Mas quando não conheceis a Deus, servias
o que por natureza não são Deus. Aleluia. Mas agora conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecido de Deus, como torneis outra vez aos rudimentos, tá vendo? Agora você já aceitou a Cristo, já aceitou tudo aquilo que Jesus Cristo fez por você na cruz do Calvário, você já é liberto. Por que você vai voltar aos rudimentos fracos, jejum, pobres, dízimo, as quais de novo vós quereis servir? Ó, presta atenção, se não é Moisés que está lá dentro, reinando lá, não é Cristo, é Moisés, ó, guardais dia, 7 dias de oração para 7 meses de vitória, guardais mês, guardais tempo e guardais ano, louvado seja Deus. Aí Paulo diz, receio de vós, que já eu trabalhei em vão convosco. Não, eu aceitei a Cristo e não foi em vão que eu li essa palavra, eu criei que sou mais do que vencedor e sou herdeiro de Deus em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Então eu vivo a minha vida de vitória, minha vida de vitória. E essa vitória não é a minha vida financeira, essa vitória não é o meu trabalho. Glória a Deus. Por isso, a minha vitória é Cristo. Aleluia. É muito mais do que o trabalho, é muito mais do que o dinheiro, é muito mais do que a empresa, é muito mais do que tudo isso. Louvado seja Deus. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Capítulo 5 agora, olha que coisa tremenda. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, não torneis meter-vos debaixo do jugo da servidão. Tá vendo? Se você está liberto em Cristo, irmão, por que você vai servir os rudimentos de Moisés, os rudimentos da lei, as ordenanças da lei? Glória a Deus. O fim da lei é Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele já nos deu a vitória. Então Paulo ainda diz no versículo 2, eis que eu, Paulo, vos digo, que se vós deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveita. Muito bem. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar a lei. Separado está de Cristo. Você está guardando a lei aí, irmão? Está cumprindo os mandamentos da lei? Separado está de Cristo. Olha aí. Vós que se justificai pela lei, da graça tem caído. Uma coisa interessante, 613 mandamentos da lei, e a gente quer cumprir alguns mandamentos da lei, como batismo, como dízimo, como jejum e tantos outros, mas esquecemos. A gente não se circuncidou. Aí você quer voltar para a graça dizendo que a sua circuncisão é Cristo. Mas como que a sua circuncisão é Cristo e você está vivendo nos mandamentos de Moisés? É Moisés que está regendo aí a igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. E não é o Senhor Jesus. Porque se fosse o Senhor Jesus, você estava vivendo em novidade de vida. Não estava vivendo em guerra, fazendo campanha, de meses, fazendo campanhas de dias.
São rudimentos da lei. E se você está vivendo nos rudimentos da lei, da graça, você tem caído, louvado, e você está separado de Cristo. Mas se você já abandonou tudo isso, porque, meus amados irmãos, preste bastante atenção. Vocês podem, louvado seja Deus, fazer chegar esses vídeos a pessoas que estão 20, 30 anos, 40 anos dentro da igreja. Eu não quero que ninguém aprenda comigo e venha ficar comigo. Eu quero que você aprenda, louvado seja Deus, e você venha voar. Aleluia, louvado seja Deus, pregando, louvado seja Deus, o evangelho da graça de Deus, anunciando a Cristo. Louvado seja Deus, e esse ressurreto, louvado seja Deus. Aí a Bíblia diz, louvado seja Deus, que nós devemos anunciar Jesus Cristo, louvado seja Deus, esse ressuscitado. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue falando melhor em cada coração. Louvado seja Deus, hoje nós temos aí muitos jovens no nosso Brasil, com muita sabedoria, jovens abençoados, cultos, que podem ser, louvado seja Deus, de muita utilidade para pregar o evangelho. Pessoas, louvado seja Deus, que está fazendo sucesso já no nosso país, como aquele deputado, o Nicolas, né? Louvado seja Deus. Então tem jovens assim fortes como ele, culto, né? E você pode ser uma bênção para o reino do céu. Deus abençoe a sua vida e fique na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.